Oi, galera! Hoje a gente vai fazer a correção lá no livro de português, tá? Na página 104, onde vocês aprenderam lá no vídeo sobre os sons nasais, né? Que é quando a vogal é acrescentada nela ou o tio, ou a letra N, ou a letra M, e aí ela produz um som diferente, né? A professora lá no vídeo deu o exemplo da letrinha A, né? Que ela pode produzir dois sons diferentes. Ela produz o som do A, que é aquele que a gente tá acostumado, que a gente já conhece, né? Que a gente vem aí escutando desde que a gente é pequenininho. E ela também pode ter o som de an. Esse som de an, que é o som nasal, né? No meu caso, que nem no meu nome, Ângela, tem o A no começo e tem o A lá no final. Porém, eles não têm o mesmo som, né? Como a primeira letra A está acompanhada do N, vai ficar an. E esse an que é o som nasal. Então, foi isso que vocês aprenderam aí nesta unidade, né? Sobre os sons nasais. E aí eu deixei para vocês, né? Lá o link da música Pombinha Branca, que vocês conhecem bastante, né? Uma música que a gente escuta desde quando a gente é pequenininho. E a palavra branca tem duas vogais, né? No caso, é uma vogal que se repete duas vezes. Porém, esse branca não tem o mesmo som, não é verdade? Um tem o som nasal, que é o an, né? Que junta com o B e com o R fica bran. E o outro é o K, né? Que tá junto com a letrinha C. E a gente produz aí o som do A mesmo. E lá embaixo no exercício 2, vocês tinham que analisar esta palavrinha branca e circular a vogal que se repete, tá? Então, vocês tinham que circular aí as duas letrinhas A. Porém, na letra B, nas duas vezes em que aparece, essa vogal tem o mesmo som? Não, então você tinha que escrever aí, ó, não, né? Porque este A aqui tem o som nasal, porque ele está junto com a letrinha N, e essa letra A tem o som de A mesmo, tá bom? Na página 105, leia as palavras seguintes e observe a letra destacada. Então, tem aí lavar, que tem duas letras A, lavando, que tem duas letras A e uma letra O, né? Só que o lavar tem o som de A. No caso, lavando, o som do A, ele acaba mudando, né? Ele apresenta aí o som nasal. E aí, aqui embaixo tinha a perguntinha. Agora pense e responda. O que será que fez o som da letra A mudar de uma palavra para outra? Então, aí, se você não respondeu essa perguntinha, aproveita para copiar, né? Que a resposta ficaria a presença da letra N, pois a letra A fica com o som nasal, né? Então, aqui, lá, que é o som do A mesmo que a gente conhece, e o van, né? Que tem o som nasal, porque foi acrescentado a letrinha N aí junto com a letrinha A. E aí, você sabia? Na língua portuguesa, há casos em que a mesma letra pode representar diferentes sons. As vogais, por exemplo, podem ter um som oral, que é aquele que sai totalmente da boca, ou nasal, que é aquele que sai da boca e do nariz junto, tá bom? O som nasal acontece quando a vogal está seguida de M, de N, ou recebe o sinal
que é aquela cobrinha, chamado de tio. Exemplo: tampa, manto e maçã, né? Então, aí, no caso, as sílabas, elas produzem um som nasal por causa da letra M, N e por causa do tio. No 4, transforme o som das vogais acrescentando o M ou N e forme outras palavras. Nossa, Pro, mas como que eu vou saber se é M ou se é N? No caso da língua portuguesa, tem uma regrinha, né? Que a gente só pode acrescentar a letra M quando a próxima letra for a letra B de bola ou a letra P de pote, né? Então, se eu escrevo qualquer palavra e aí eu tenho que transformar ela com um som nasal, eu tenho que olhar esta regrinha, né? Então, a letra M, ela só pode vir antes da letra B ou da letra P, tá bom? Que nem aqui, vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem, que nem a palavra tempo. É com M, porque do ladinho dela tem a letra P, né? Então, ela está antes da letra P. Então, jamais eu poderia colocar a letra N de navio, né? Que nem lá no pomba também, né? Ó, pomba. No caso aqui, a letra M vem antes da letra B. Então, essa é uma regra, que eu tenho que colocar a letra M de macaco somente antes do P ou do B, tá bom? Eu não posso colocar em outra situação. Tanto que aqui nas outras palavras foram utilizadas somente a letra N, por isso, tá? Então, aqui tinha que transformar, mas tem essa regrinha que a gente tem que utilizar. Então, a boba virou bomba, com M de macaco. A nuca virou nunca. O mudo virou mundo. O troco virou tronco. E o pote virou ponte. Então, somente o bomba, que é com a letra M. No caso das outras, é com a letrinha N. Tudo bem? 5. A cantiga Pombinha Branca possui muitas palavras com vogais nasais. Vocês iam escolher 3 e iam escrever aqui, cada uma no seu espaço. Eu coloquei todas, tá? Vocês não precisavam colocar todas e também não precisavam seguir a mesma ordem. Você ia escrever na ordem que você quisesse. Então, as palavrinhas que tinha tio, né, que é a cobrinha, lá na musiquinha Pombinha Branca, eram chão, porcalhão, educação e portão. Aqui no meu, o tio tá meio falhadinho, tá? Mas tem o tio em cima do A. Com a letra N, então era a vogal acompanhada da letra N. Tinha branca, fazendo, casamento, lavando, entrar, sentar, mandei e branco, ó, nem coube todas aí, mas lembrando que vocês eram somente 3, tudo bem? E a vogal acompanhada da letra M, pombinha, limpa e pombo. Então, se você escolheu aí 3 de cada, fez certinho, tá bom? E aí, só pra gente pensar, lá na cantiga da Pombinha Branca, né? Será que o pombo de terno branco teve uma atitude correta? Não, né? Ele foi um pouquinho mal educado, né? Já que a pombinha estava sendo muito gentil com ele, né? E a atitude da Pombinha Branca de mandar ele limpar o chão foi corretíssimo, né? Porque se a gente não tem direito de sujar
a nossa própria casa, né? A gente tem que manter ela organizada, que tirar a casa dos outros, né? Um local onde a gente frequenta, a gente chega lá e sair sujando ainda mais com um guspe, né, gente? Então aí fica a dica para vocês, né? Onde o pombo errou e a pombinha branca agiu corretamente com a atitude dele, tá? Na página 107, tem aí uma história que eu vou ler para vocês, para a gente poder continuar. Felizes para sempre. Branca de Neve casou-se com um príncipe encantado e os dois viveram felizes para sempre. Ah, que história da Branca de Neve! Acho que nunca mais alguém poderá criar uma história tão cheia de ideias emocionantes como esta. Anõezinhos, espelho mágico, maçã envenenada. E esta então? Cinderela, que coisa mais linda! Chapeuzinho vermelho, a bela adormecida, a bela e a fera, Rapunzel, a moura torta. Que histórias fantásticas! Eu jamais vou me esquecer delas. Até hoje me emociono com as aventuras dessas heroínas. Passei minha infância com estes livros e hoje que eu sou um escritor, adoraria poder criar uma história tão emocionante como qualquer uma destas. E os dois viveram felizes para sempre. Vocês já notaram? Todas essas histórias maravilhosas terminavam dizendo que a heroína se casava com um príncipe encantado e pronto. Os dois iam viver felizes para sempre e estava acabado. Mas afinal de contas, o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada? Ora, quer dizer que a felicidade não é viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anõezinhos, maçãs envenenadas e sapatinhos de cristal? Ah, não pode ser. A vida de casado não pode ser tão chata. Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo o tempo passar feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim, sabem? Então aí, este escritor, né, o Pedro Bandeira, ele veio deixar também uma reflexão aí pra gente, né? Onde em todas as histórias de contos de fadas, a gente sempre escuta. E os dois viveram felizes para sempre. E a gente fica na curiosidade de saber o que aconteceu depois, né? Já que nada foi contado depois, né? Então fica aí na nossa imaginação, né? Como será que eles vivem hoje, né? Que nem a Branca de Neve lá com o príncipe. Como será que eles estão hoje? Né? Então, ele deixou aí pra gente esse ponto de interrogação pra gente ficar se perguntando o que acontece depois do felizes para sempre. E lá na página 108, exercício 6, qual o problema, segundo o texto, da expressão viveram felizes para sempre? Primeiro, eu já fiz o X aí, mas eu vou ler para vocês, tá? Não saber o que acontece depois, achar que todos precisam de um par ou afirmar que existe felicidade que não acaba. Neste caso, é não saber o que acontece depois, né? Porque realmente a gente não sabe. Dentre as personagens de contos de fadas apresentadas a seguir, apenas uma não possui vogal com um som nasal no nome. Qual? No caso aqui é a Bela Adormecida, né? Porque o primeiro tem o Branca de Neve, Príncipe Encantado, Cinderela e Rapunzel.
né? Então, somente Bela Adormecida não tem o som nasal no nome. Exercício 8. O tio é um sinal que só se usa sobre as vogais A ou O. Então, aquela cobrinha, né, que é o tio, ele só vai em cima do A ou só vai em cima do O, tá? Não pode colocar o tio em cima do E, nem do I, nem do U. Isso não existe, tá bom? Complete as expressões a seguir e observe o uso desse sinal. Então, a gente tinha que colocar aí as palavrinhas com o tio, que tem o som nasal, para o plural. Então, ficou 1 anão, 7 anões. Aqui no meu também quase não dá para ver o tio, mas tem o tio aí em cima das letrinhas, tá bom? Porque ele fica falhado. Uma canção, muitas canções. Um coração, diversos corações. Uma mão, duas mãos. E uma maçã, várias maçãs, né? Então, a gente tinha que passar essas palavrinhas aí para o plural. Já na página seguinte, no exercício 9, lá no final do livro, na página 263, vocês tinham que recortar, né, as capinhas de livros que tinha lá e colar cada uma no seu espaço. Então, tinham 3 títulos nas capas dos livros que tinham som com as vogais nasais e tinham 3 que não tinham vogais com som nasais. Então, as 3 primeiras que vocês tinham que colar aqui era Até as Princesas Soltam Pum, Contos da Carochinha e O Fantástico Mistério da Feiurinha. Então, vocês tinham que colar as 3 aqui. No meu caso, não dá para colar, né? Por isso que eu escrevi para vocês. E o de baixo era aqueles que não tinha som nasal, que era Bela Adormecida, O Marquês Dinamarquês e Chapeuzinho Amarelo. Então, era só recortar e colar. E na página 110, algumas princesas, elas vão se reunir para fazer geleias. Vocês tinham que pintar os potes primeiro, né? Cada um da cor aí da geleia que seria feita, né? E ao lado escrever o nome de cada fruta. Então, a primeira era framboesa, laranja, morango e romã. Então, aqui, todas essas palavrinhas têm a sílaba com som nasal. E aí, tinha uma brincadeirinha para vocês, que eu também deixei a musiquinha lá para vocês, que é Criança Não Trabalha, que vocês tinham que escutar, né, e copiar a quantidade que você conseguisse, né, o maior possível de palavras que aparecia lá com as vogais nasais, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa correção de hoje e até a próxima.